Olha, agora são 2h35, a gente faz uma pausa no noticiário sobre o sul do país para falar, claro, sobre os assuntos de Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem um projeto de lei que impede invasores diretos e indiretos de propriedades de receber benefícios sociais federais, como o Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, a proposta ficou conhecida como pacote anti-MST. Essa série de restrições também se estende ao impedimento de invasores de assumir cargos e funções públicas, além de se inscrever em concurso. Segundo o texto, a restrição se aplica aos invasores por 8 anos, a contar do momento em que deixarem as propriedades ocupadas. O placar na Câmara teve 336 votos a favor pela aprovação, 120 contrários e uma abstenção. O projeto vai agora ao Senado. Começa essa rodada com o João Belutti, que falou menos da outra vez. De que forma esse projeto pode amenizar ou acabar com as invasões de terra? Lembrando que o Congresso já fez CPIs para investigar o MST, que muitas vezes não deram em nada. Pois é, Tiago, o que a gente espera é que essa pena de 8 anos, né, para os invasores, eles ficam com esse período de 8 anos sem poder receber os benefícios, que não tem a saidinha, né? Porque no Brasil todas as penas têm saidinha, se tiver a saidinha vai diminuir para 1 ano e já ele pode receber novamente. Isso vem bem a calhar nessa proteção que o governo e muitos meios de comunicação fazem do MST, né? Ele goza de um privilégio assim, enorme, né, para o cometimento de crimes. O que eu sempre gosto de dizer aqui é que é possível a gente discutir a distribuição de terras no Brasil. Olha, eu discordo desde a distribuição de terras nas capitanias hereditárias. Ok, vamos discutir agora. Você partir dessa premissa para invadir as terras, dizer eu estou dizendo que é improdutivo invadir, acho que não é o caminho correto. O MST tem esse círculo de proteção em volta dele, comete alguns crimes, né, alguns delitos, tem muita proteção, né, a gente sabe de poucos processos que são feitos em face dos seus mandatários ali, porque não tem nenhum... Tem o Stedley, mas não tem muito claro ali quem os comandos. Tem o Pedro Pôncio, que é um ex-membro que denuncia ensino marxista ali, efetivamente, para os membros, na escolinha de marxismo mesmo. É um movimento político, catapulta seus líderes a cargos políticos, mas eu achei a pena pequena, viu? Tinha que ser maior, e não só para esse tipo de crime, né? Para todos os crimes, né? Principalmente crimes de sangue, deveria se impedir a pessoa de receber benefícios sociais, porque a partir do momento que você comete um crime, você não pode, depois o governo ainda te pagar, e nesse contexto também seria o caso do auxílio reclusão, que é mais um tapa na cara da sociedade, a pessoa presa e ainda a família ter direito ao auxílio reclusão quando ele foi contribuinte do INSS por algum período, Tiago. E, Ricardo, a gente não sabe como a tramitação vai se dar, né? Agora vai para o Senado, deve ser uma tramitação demorada, mas de qualquer forma o Congresso precisa se posicionar em relação a isso, nessa base em que há essa punição? Olha, agora temos que cobrar o Congresso, né? Eu achei uma ótima aprovação na Câmara dos Deputados, acho que é muito válido a questão de discutir reforma agrária no Brasil, mas para isso, no Estado democrático de direito, nós temos os canais legais, Congresso Nacional, o próprio MST faz parte hoje em 14, 15 ou 16 subdiretorias do INCRA, que estão espalhadas pelo Brasil, superintendências do INCRA. Então, ou seja, o próprio movimento faz parte do governo, é um governo que está no comando, que é apoiado e sempre foi apoiado pelo MST, não é um governo que está governando pela primeira vez, já é o 3º mandato do atual mandatário, teve outros 2 mandatos de um outro governante de esquerda, ou seja, a reforma agrária não acontece, é um movimento mais político do que, de fato, de se discutir reforma agrária, na minha opinião. Então, para quem comete crimes e não para quem discute reforma agrária, são coisas distintas. Discutir a reforma agrária é legítimo e deve ser feito no Congresso Nacional, nos foros específicos para isso. Ponto. Agora, cometer crime de invasão de terra, esbulho possessório, tem que ser punido e não faz sentido nenhum esse cidadão que ajuda a cometer esse crime receber recursos do governo federal, de programas sociais, seja lá de onde for. Então, o projeto foi muito bem colocado e aprovado na Câmara dos Deputados. Agora, vai ter a tramitação no Senado Federal. Espero que seja aprovado o mais rápido possível. Bom, passo para o Guilherme agora, depois o Diogo fala sobre essa rodada em relação a esse projeto que vem sendo chamado de anti-MST em Brasília. Guilherme. Eu questiono muito a constitucionalidade desse projeto, até porque nós teríamos aqui uma pena acessória, não sei, ao caso do trânsito em julgado de alguém que foi condenado por invadir uma propriedade. Seria isso? E aí fica uma questão de um contrassenso, não é? Aquele que vai invadir uma propriedade ocupada, de acordo com a terminologia, cada um escolha a sua, me parece que é uma pessoa que está no estado de desespero, até porque ele sabe que na maioria das vezes em que ele vai invadir uma propriedade, ele não vai ser recebido com flores. Se essa pessoa se sujeita a isso,
vai para uma beira de estrada invadir uma propriedade que não é invadir uma fazenda, a fazendinha encantada, simplesmente são zonas áridas em que você não tem banheiro, você não tem estrutura nenhuma. Eu imagino que essa pessoa esteja no estado de desespero. Se ela vai fazer isso, qual é o sentido de você penalizá-la novamente com a retirada de um benefício social que talvez ela tenha direito de receber justamente pela sua precariedade social? Pelo fato de não ter dinheiro para a sua subsistência, pelo fato de não ter tido acesso, muitas vezes, à oportunidade de emprego, de trabalho, de renda. Então, quer dizer, você vai estar penalizando 2 vezes aquele cara que vai atrás de uma propriedade para tentar sobreviver. Olha, além de tudo, se você invadir, o pouco que você ganha aqui, os 50, 60, 200 reais do Bolsa Família, nós vamos tirar. Ou seja, você está condenando praticamente essa pessoa à morte. Se a ideia é essa, acho que está muito certo. Vamos por aí, vamos eliminar todo mundo, porque quanto menos pobre para invadir terra, melhor. A outra questão que se coloca, aí o João falou aqui do auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão é importantíssimo. Importantíssimo não para o preso, mas para a família que ficou de fora. Por quê? Muitas vezes a gente tem que ver a questão econômica, não só a questão penal. As pessoas precisam comer, precisam dormir, precisam ter um teto. E aquele ladrão, aquele bandido, aquele cara que cometeu um crime que muitas vezes não é um crime violento, a gente está sujeito a cometer diversos tipos de crime, vamos deixar bem claro, nem todo crime diz respeito à violência. Essa pessoa, querendo ou não, por vias indiretas, transversas e erradas, levava recursos para aquela casa, para aquela família. E uma criança que não tinha nada a ver com isso, comia, estudava, vestia. A partir do momento que aquela pessoa, que detalhe, participou formalmente do sistema de seguridade social, ou seja, um dia trabalhou, teve carteira assinada, foi registrado. A partir do momento que essa pessoa deixa de trazer subsídio para sua família, e porque está presa ou porque foi condenada criminalmente, como é que essas pessoas vão sobreviver? Fica essa pergunta. Será que nós não estaríamos criando outra escola para outros bandidos, na medida em que o desespero faz muitas vezes as pessoas cometerem atos translocados, faz as pessoas caírem na criminalidade? Então, o auxílio-reclusão, que é 1.400 ou 1.800, sei lá, um valor qualquer que para uma família não significa nada, é menos que um salário mínimo, muitas vezes pode salvar ali 2 ou 3 crianças, uma dona de casa, que perderam totalmente a sua possibilidade de renda. Então, não é bolsa bandido, não é bolsa vagabundo, não é nada disso. Nós estamos dando dinheiro para aquele que tem que sobreviver, tenha possibilidade de alimentar a sua família. E veja bem, ele contribuiu para isso. Por isso que existe um sistema de seguridade social. Então, o auxílio-reclusão serve para isso. Agora, essa questão aqui desse projeto, primeiro vamos ver se ele vai prosperar. E se ele for prosperar, fatalmente vai cair no Supremo Tribunal Federal, porque eu vejo uma inconstitucionalidade flagrante. Não há correlação alguma entre você tirar um benefício social de quem comete um crime de invasão e, por exemplo, não tirar de outros crimes. Não há correlação alguma. E deixando muito claro, o crime de invasão normalmente tem por motivação uma questão de subsistência. O Diogo ainda não falou, mas os meus colegas aqui já estão pedindo a palavra. É um projeto necessário, desnecessário, exagerado ou não, Diogo? É um projeto absurdo. Primeiro, preciso dizer para o Guilherme que as pessoas que invadem não são recebidas com flores mesmo. Elas são recebidas com cesta básica, com auxílio em dinheiro, com uma série de benefícios são recebidas sim. E eu acho um absurdo esse projeto porque vem dizer para mim que quem invadiu um imóvel, privado ou público, vai perder o direito de ganhar benefícios. Benefícios no sentido, não é da sua liberdade, no sentido de recursos, mais recursos ainda. Quem invade tem que ir para a prisão, em nenhum outro lugar. Invadir é crime. Então não tem sentido discutir um projeto desse. E aí a única coisa que eu concordo com o Guilherme seria tentar colocar uma dupla punição e o pior, quando se coloca dupla punição, acaba prevalecendo a mais leve. Isso aqui é um alívio para os invasores. Eu insisto, quem invade tem que ser preso e nada mais. E dizer para mim que as pessoas invadem por desespero, eu aceitaria se dissesse que alguém furtou macarrão, arroz, feijão de um mercadinho para se alimentar. Essa eu entenderia que é um desespero, às vezes com a família passando fome, coisa que felizmente é cada vez mais rara no Brasil. Agora dizer que invadem imóveis de maneira organizada, planejada, por desespero, de jeito nenhum. E falando sobre a questão das prisões, que seria um outro assunto, eu até concordo nesse ponto.
Quem recolhe INSS, quem é contribuinte do INSS e tem direito a pensões quando se está inválido, alguma coisa assim, está previsto na lei, e aí não adianta discutir. Essas pessoas receberem auxílio reclusão para sua família, não para outras. Fica uma confusão aqui, muita gente acha que todas as famílias de todos os presos recebem auxílio reclusão. Isso acaba atingindo poucas pessoas, são aqueles que normalmente têm cargos maiores, são normalmente crimes financeiros, coisas assim, de pessoas que tinham sua carteira de trabalho ou que tinham seus contratos e recolhiam INSS e apenas essas recolhiam. Mas vir dizer que esse projeto de lei é bom, ele é bom para invasores, para proprietários de imóveis de forma alguma. João? Eu só queria complementar com base no que foi dito, que eu acho que o preso ele tem que trabalhar na cadeia e não receber. O dinheiro tem que ir para a vítima. E do auxílio reclusão, acho que o valor deveria ir para a vítima, principalmente se for os crimes de sangue. Como o Diogo colocou, o auxílio reclusão ele é para quem contribuiu com o INSS e tem um período. Lá são pouquíssimas pessoas, na verdade, que são beneficiadas, mas é um benefício que ele é ofensivo para a sociedade por conta dessa questão. Às vezes um crime de sangue, a pessoa contribuiu com o INSS e a família recebe. Tem que ir para a vítima e também sou contra que trabalhar na cadeia diminua a pena. Deveria ser uma indenização para as vítimas e não diminuir a pena, porque é obrigatório trabalhar. Ricardo? Olha, eu acho que a gente tem que parar com esse papo de achar que quem comete um crime é coitadinho. Eu vi o Guilherme falar aqui, o respeito imenso que eu tenho pelo meu colega Guilherme, mas me arrepiou. O invasor de terra, tadinho, às vezes ele invade por necessidade. Quem que invade terra por necessidade, gente? Primeiro que só invadem em áreas super interessantes. Aqui tem um montão de terra em vários lugares que não vê ninguém entrando para plantar, para fazer um movimento político bem articulado, que tem cargos no governo federal, especialmente no setor que deve promover a reforma agrária. É uma coisa insana, invade empresas privadas, empresas públicas, como é o caso da Embrapa, por exemplo. O que a Embrapa tem de improdutiva para o movimento do Sem Terra invadir? É uma narrativa absurda que incomoda o cidadão trabalhador. Nem quero entrar na questão do auxílio reclusão aqui, que para mim, a pessoa foi presa porque cometeu um crime, ela tem que pagar por esse crime. Aí vem a sociedade passando a mão na cabeça, alguns políticos, algumas linhas partidárias, eu acho isso totalmente equivocado. Mas, enfim, sigamos aqui com a nossa pauta, porque é um tema bem revoltante. O Guilherme quer arrematar? Só pra gente fechar? Eu queria, não se trata de passar a mão na cabeça. Guilherme, foi o que você disse. Gente, a questão é que nós não podemos criminalizar movimento social. Não é movimento social quem invade terra, tem um Congresso Nacional com o Guilherme. Primeiro, quem invade terra são as pessoas, CPF. Quem mata outras CPF, também são pessoas. Exatamente, e elas são condenadas, julgadas e presas. Por isso, condenar quem invade terra. Segue a vida. Agora, você tentar criminalizar um movimento social que não tem só bandidos. Vamos deixar bem claro, não tem só bandidos. Dentro da linha de vocês, aquele que invade é um bandido, ok. Então, que ele seja identificado, julgado e preso. Agora, você tentar criminalizar um movimento... Mas ninguém está criminalizando o movimento, isso não tem o menor... Sim, claro que tem. Lógico que não. Por que o movimento não vai ao Congresso reivindicar? Vai? Não. Como não? Cadê os deputados de esquerda que foram eleitos? As invasões agora... Não, ele vai. Às vezes eles invadem o Congresso. Já invadiram o Congresso, já quebraram o Congresso. E é engraçado que vocês falam como se no Brasil só houvesse invasão e grilagem de terra pelo pobre. E os ricos que invadem terra, nós não temos grileiro? Puna, mas quem está passando a mão na cabeça de quem não tem puna, invadiu terra, grilhou terra, puna, cadeia. É engraçado, eu não vejo nenhum projeto para grileiro. Que faça, então vamos lá fazer, tem que fazer. Então, eu não vejo a veemência que vocês colocam aqui para cobrar, por exemplo... Guilherme, você está usando aqui o discurso da esquerda, você está saindo do foco aqui. Vamos cobrar todo mundo que comete mal feito no Brasil, grileiro ou invasor de terra. Perfeito. Não se passa a mão na cabeça de vagabundo. Engraçado, o pobre que invade um terreno, corte seu benefício social e tudo mais. O grileiro, o rico, não tem problema, ele pode até entrar lá e receber bolsa. Não pode, esse é o discurso que você está falando aqui. Seja pobre ou seja rico. Cometeu crime, tem que pagar pelo crime, Guilherme. Esquece essa divisão de classes aí. O título aqui do projeto é Projeto Antigrilagem. Não, isso aqui é apelido. Isso aqui é um apelido dele. Exatamente. Mas não está dizendo que invade terra sendo pobre ou sendo do MST. Está dizendo que invadiu terra será punido. Claro que não. Até porque quero crer eu que um grileiro não vai precisar de Bolsa Família, não vai precisar de programa social. Ou será que vai? Esse é o ponto. Guilherme, vamos botar um pouco o que nós estamos discutindo aqui é uma questão de classe. Nós não estamos discutindo aqui uma questão jurídica. Esse é o discurso do MST. Até porque o mecanismo de punição do invasor já existe as leis.
como o Diogo muito bem falou, você não precisa criar mais lei para punir quem invade terra. Mas ela não é cumprida. Ponto. Ela não é cumprida. Invasor de terra não é preso nesse país. Por quem? Quem são as polícias? Isso é o governo federal? O governo federal também, porque a BIM deveria investigar quem estava agindo. Inclusive, ela o faz. Ela o faz. Ela o faz no país inteiro, mas não acontece nada. O governo federal negocia com o MST. Coloca o MST em superintendências do INCRA, que deveria fazer a reforma agrária. Você está entendendo a lógica aqui? Por que não é feita a reforma agrária? No Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio, Dilma 3. Por que não é feito? Já que o MST apoia o governo... um outro governo. Vocês me permitem uma parte? Bolsonaro, mas o Bolsonaro foi o que mais fez reforma agrária no país. Vocês me Dados permitem uma oficiais. parte aqui? Por favor. Vou tentar botar um pouco de ordem. Primeiro, lógico. Nosso decano aqui, né? No começo, ordem. Invasor é criminoso e tem que pagar, independente de quem seja. O invasor grileiro, pode dar o nome que for, invasor é criminoso. E segundo, ficar discutindo reforma agrária, será que ninguém nunca ouviu falar no recurso do arrendamento rural? Coisa simples, que todo produtor rural conhece, todo mundo que trabalha na roça conhece. É um contrato muito simples que se faz, que dura alguns anos, aonde quem quer trabalhar na terra paga 5%, 10% ou 15%, em média, carissimamente mais que 15%, fica normalmente entre 5% e 10% ao proprietário do imóvel. Ele explora aquela terra sem ter que pagar nem mesmo os impostos para o INCRA. Ele explora com garantias de contrato, existe legislação para isso, trabalha, planta, produz, colhe, entrega 5% ou 10% ao proprietário do imóvel e o resto fica para si, para vender, para fazer negócio. Ou seja, quem está desesperado para trabalhar na terra tem muitas condições de fazer. E para quem não sabe, está assim de produtores rurais, de viúvas, de produtores que se mudaram para a cidade, que os seus pais faleceram, que a família mora na cidade, mas querem continuar mantendo a propriedade, que estão dispostos a arrendar. A oferta é tão grande que muitas vezes eles fazem o contrato por 5%. Essa é a verdadeira reforma agrária para quem quer trabalhar. João, para acrescentar. Não, só para complementar que essas pessoas punidas são os pobres mesmo, de fato, porque eles são instrumentalizados pelo movimento. Os grandes líderes, eles estão nos grandes salões internacionais conversando com grandes autoridades para debater o tema. Mas quem vai ser punido são os pobres que são instrumentalizados e muitas vezes sequer fazem muita noção do porquê estão ali sendo utilizados por esse movimento, que, como foi colocado, tem cargos no INCRA, tem cargos em todo o governo e um trânsito enorme na mídia e principalmente na classe artística que usa gratuitamente, ou sabe-se lá se gratuitamente ou não, a sua marquinha lá com bonés e camisetas. E, Guilherme, para a gente fechar então essa discussão, quer arrematar? Não, eu acho só que realmente esse tema, ele leva a paixões. O Diogo disse aqui muito bem, existem mecanismos. E uma coisa que é importante se dizer, os subsídios para o agronegócio. O agronegócio tem ajudado muito a economia do Brasil. Agora, eu pergunto, será que se parte desses subsídios fosse destinado para fazer a reforma agrária, assentamento de pessoas, criar estrutura... Vamos de mais um. Eu tenho a impressão que você não conhece o agronegócio, Guilherme. Não. O Brasil é o país que menos dá subsídios agrícolas do mundo. Concordo. Se você estivesse falando isso da Europa, concordo, mesmo dos Estados Unidos... E qual dos países do mundo que tem um problema agrário como o Brasil tem? Os Estados Unidos tem? A França tem? É fictício esse problema. Porque as pessoas invadem, não são punidas e ainda são premiadas com, como eu falei, bolsa... Eu sou obrigado a crer que não existe problema de moradia, de emprego, de vida no Brasil. Eu não sei claro que que país existe, você está falando. Claro que existe. Então, quer dizer, você querer comparar o subsídio da França, dos Estados Unidos, com uma população como a brasileira, que não tem um teto, não tem onde plantar, não dá para comparar. Claro que existe. Como eu já disse, comparar. A legislação federal... Agora, é óbvio, o subsídio lá pode ser maior. Por quê? Porque você não tem que lidar com problema social. Não. Agora, aqui não é verdade. Por que aqui as pessoas não têm onde trabalhar? Por que as pessoas não têm imóvel aqui? Eu já disse no início do programa. Porque a legislação federal diz que o terreno tem que ter no mínimo 125 metros quadrados. Quando a gente vê muitas famílias morando em terrenos de 50, de 40 metros quadrados, 3 andares, cada família num andar, e se sentem satisfeitas. Só lamentam muito porque elas não têm direito ao título de propriedade do imóvel, porque o governo diz que aquilo é ilegal. É por isso que nós temos um problema social grande. Porque o governo, não é, digo este governo, o Estado brasileiro cria
tantas regras lindas, inimagináveis, que todos só podem viver se for maravilhosamente. Imagina um terreno de 5 por 25 para você morar. Dá para plantar um pezinho de milho, dá para criar uma galinha. Não é a realidade brasileira. Não é a realidade. Por isso que nós temos tantas pessoas sem direito à casa. Bom, para a gente encerrar esse assunto, o Ricardo também pediu a palavra aqui para a gente fechar. Ricardo. Não, eu estava vendo o Guilherme falar sobre a questão de subsídio no exterior. Eu acabei de voltar da França, um dos países que mais subsidiam a agricultura. Inclusive, o subsídio francês é o que atrapalhou um acordo entre Mercosul e União Europeia. Nitidamente foi o subsídio francês que eles não vão abrir mão. E vieram colocar uma série de regras aqui para que esse acordo acontecesse. Enfim, não vai acontecer esse acordo, infelizmente. Nós temos que respeitar muito o nosso agronegócio, que faz muito pelo nosso país. E pelo menos nisso o Guilherme reconhece. Então precisaríamos aumentar esse subsídio, trabalhar melhor essa questão do agronegócio no Brasil. A encerrar e virar para outro assunto. É isso.